Olá, eu sou a professora Raquel e hoje nós estamos na nossa terceira aula. O assunto da nossa aula de hoje é sobre Sócrates. Vocês viram alguns traços dele na primeira aula e hoje vamos falar um pouco mais a respeito dele e de seus pensamentos, qual o legado que ele nos deixou. Então, Sócrates, ele faz parte do trio Sócrates, Aristóteles e Platão, né? Esse famoso trio tão importante, histórico-filosófico, e ele é o mais antigo, nasceu por volta de 470 a.C. em Atenas, sendo de origem humilde. O pai era escultor e pedreiro e a mãe era uma parteira. Quanto à questão da aparência, ele também chamava atenção, porque dizem que ele era corpulento, ele era baixo, nariz chato, e ele andava descalço, e inclusive com vestes rotas pela cidade de Atenas, ensinando as pessoas, ensinando os seus discípulos. E uma tese muito importante dele é o conhece-te a ti mesmo. Então, o que significa isso? Que antes de buscarmos, de nos lançarmos em qualquer verdade absoluta, de argumentar o que é sobre verdades, a gente devemos conhecer a si mesmo, ou seja, o homem ele deve se autoanalisar, se autoconhecer, para então descobrir a sua ignorância. Por isso, existem dois métodos socráticos, né? Que um deles é a questão da ironia e da refutação, né? No diálogo, e depois a maiêutica. Ele também vai dizer, se argumentar qual é a essência do homem. Ele vai dizer que a essência do homem é a sua alma. E o que é a alma em si? Ele defende que a alma é a razão. Se a alma é a razão, o corpo deve servir de instrumento para a alma. Então, ele acredita que deve desenvolver a sabedoria. Aqui vocês têm, os queridos estudantes, vocês vão gostar de ver essa imagem, pesquisar a respeito, que é o oráculo de Delfos. Então, o que seria o oráculo? Ele foi erigido por volta do ano 750 a.C., em homenagem ao deus Apolo. E muitas pessoas importantes, inclusive Alexandre o Grande, teve nesse local, que era um importante centro religioso da época, o mais importante centro religioso. Então se buscavam profecias através de profetisas, através dos deuses, né, sobre várias questões. Então ficou bastante conhecido aí. Outros pontos importantes que a gente pode falar a respeito de Sócrates: ele tem uma preocupação com o indivíduo e a organização da humanidade. Quer dizer, até então, como era vista a filosofia? Quando vocês tinham lá na primeira aula os filósofos pré-socráticos, eles estavam preocupados com o universo, como que surgiu o universo, como que surgiu as coisas. Então eles vão determinar que existe arqué, um elemento único que deu origem a tudo que existe na natureza. A partir de Sócrates, então, a forma de se pensar filosofia, ela toma uma outra dimensão, uma outra proporção, que ela está ligada em relação à organização da humanidade. Então, essa vai ser a preocupação da filosofia. E vão surgir algumas indagações importantes: o que é a verdade? O que é o bem? O que é a justiça? Então, a partir de Sócrates, começamos a ter esse outro viés filosófico. Sócrates também não deixou nenhuma obra escrita, achava melhor o intercâmbio de ideias, então ele conversava com seus discípulos. Ele não tinha uma escola propriamente dita, né, como seus discípulos vieram a ter depois, mas ele tinha um círculo de amigos, de pessoas com quem ele vivia dialogando. Tudo que chegou até nós, então, ele veio através do seu discípulo, que foi Platão. Platão foi o seu aluno, cujos diálogos ele é a figura central. Também vamos ter ali a figura de dois historiadores, que um é Xenofonte e o outro é Aristófanes, que falam a respeito de Sócrates, sendo que o primeiro argumenta o nome de Sócrates em muitas comédias, inclusive ridicularizando-o. Aristóteles vai ser a terceira pessoa a argumentar depois a respeito de Sócrates, e ele nasceu 15 anos depois.
A ambição de Sócrates não era apenas de ser mestre, mas de fazer muitas benfeitorias humanas. Ele desejava ver a justiça social refletida em todo o mundo. Não tinha uma escola, né, como eu disse. Sua esposa dizia que era um deus entre os jovens atenienses, então todo mundo se espelhava nele, todo mundo dizia que ele era o homem mais sábio de Atenas. Dos métodos socráticos, nós temos a questão da ironia e da refutação numa primeira fase de Sócrates, e a segunda fase nós temos a maiêutica, que é a técnica de trazer à luz, ou seja, ele procura definir coragem, ele pede descrição de certas coisas, ou seja, a partir desse método, ele faz uma multiplicação de perguntas do método da maiêutica. Ele induz o interlocutor na descoberta de suas próprias verdades e na conceituação geral de um objeto. Então, nesse diálogo de várias perguntas, ele faz com que a pessoa conheça a si mesmo. Por isso que ele diz, conhece-te a ti mesmo. Então, com esse método do maiêutico, o perguntar por diversas vezes, a pessoa vai se conhecendo a si mesma, ela vai conhecendo as verdades. Então, ele defende a questão do conhecimento verdadeiro, diferentemente da aula anterior que eu estava falando para vocês, onde não se tinha a questão de uma verdade absoluta. Em Sócrates, nós temos o conhecimento verdadeiro, ele valoriza isso. Segundo Platão, Sócrates concluiu: sou o homem mais sábio de Atenas, porque só eu sei que nada sei. Então ele, né, a famosa frase, isso, só sei que nada sei, ele reconhece a sua própria ignorância, né? Porque a gente está em constante aprendizagem, sempre aprendendo. Os políticos, na questão do final da vida dele, os políticos não gostavam nada de Sócrates, né? Sócrates era um motivo de incômodo, porque ele fazia várias perguntas que deixavam os políticos da época encabulados. E ele participou de um júri onde ele foi acusado e disseram qual era a culpa dele. Quando ele foi interrogado, ele disse que ele não tinha nenhuma culpa e que inclusive merecia ser sustentado até o final da vida dele. E como consequência disso, eles deixaram ele 30 dias numa prisão, onde posteriormente eles deram um veneno para ele. Então ele acabou morrendo envenenado. Então as pessoas que falam a verdade, muitas vezes que se mostram diferentes na sociedade, elas pagam um preço e nós não sabemos depois de onde que vem. Então elas costumam incomodar. Porém ele deixou um legado, né, que mudou toda a história, que vai nos influenciar para o resto da vida, da história da humanidade. Deixa eu ver isso. De outros aspectos importantes aqui que eu posso dizer, a questão da virtude, né? A virtude do homem é aquilo que faz com que sua alma seja boa. Ele também defende a arete, sabedoria, justiça, fortaleza, temperança e ciência. A expressão mais importante da psique é o autodomínio. O homem erra por ignorância. Ele diz que devemos buscar o conhecimento e evitar o vício. E sobre a morte dele nós já argumentamos. Agora, querido estudante, que nós falamos brevemente a respeito desse importante filósofo que inaugurou esse método desse parto de ideias, de vários questionamentos, do diálogo, de conhecer-se a si mesmo, eu proponho a vocês, né, um exercício que vocês vão fazer. Vai ser no Google Formulários, que eu vou disponibilizar para vocês no ambiente, onde, inclusive, tem algumas tirinhas a respeito de Sócrates, que vão fazer vocês refletirem bastante a respeito desse importante filósofo. E também vocês vão pesquisar um pouco mais a respeito do funcionamento desse método. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Grande abraço!